luz e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos nós, tá? O tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, eu sempre lembro que não é uma palestra, viu? Nós estamos só batendo um papo sobre alguns assuntos, né? O tema que nós vamos trabalhar hoje é a questão do amor, tá? Espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos, né? É um tema super pertinente, né? Porque é a base do nosso sistema religioso, tá? Vocês sabem que o Espiritismo ele é filosofia, ele é ciência, mas ele também tem esse viés religioso, né? E a base de todas as religiões é o amor, né? Se a gente lembrar de João, Deus é amor, né? E o amor ele se manifesta de várias formas, né? Na verdade, tudo é amor. E antes de a gente começar a falar, eu já li esse texto aqui uma vez, né, mas eu sempre gosto de reler. E ele se chama Exatamente Tudo é Amor. E é um texto do Espírito André Luiz, tá? Então, acompanhe aí. Tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca a Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que depura. Simpatia é amor que sorri. Altruísmo é amor que engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaria. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar soberanamente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Lembra quando Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Ele só poderia fazer amor, né? E a gente precisa pensar muito a respeito dessa palavra, né? Tudo é amor porque Deus é amor. Então todas as coisas que acontecem são manifestações desse amor, são manifestações de Deus. Então não há nada errado, porque se assim julgássemos, julgaríamos Deus como alguém ou algo ou alguma coisa que cometeu erros. E não existem erros no amor, existem adequações do amor. O amor ele vai se sutilizando, né? Ele começa extremamente brutal nas leis universais, quando o Espírito está lá
região mineral. Depois esse amor atenta-se pela necessidade de manutenção da vida no reino vegetal. Depois esse amor segue o instinto no reino animal. E por fim, esse amor encontra a razão e o livre-arbítrio. E nós, como seres humanos, tá? Nós ainda não somos perfeitamente humanos, porque o seremos totalmente quando compreendermos e executarmos soberanamente o amor. Por enquanto, o nosso amor, esse que nós colocamos em ação todos os dias, quando acordamos, em contato com outros como nós, esse amor ainda está carregado de uma série de vícios e dificuldades de compreensão do que é o amor verdadeiro. Por isso é tão difícil entender o amor. Porque para entendermos o amor, precisaríamos entender a Deus. E ainda não somos suficientemente capazes, e ainda falta muito, né, para compreender a grandiosidade de Deus e a grandiosidade disso que se chama amor, né? A gente costuma pensar no amor só como o lado bom das coisas, né? Mas através das nossas atitudes, nós corrompemos o amor. Somos corruptores do amor de Deus. Daí, através das nossas ações, cometendo pequenos ou maiores erros durante a nossa existência, temos que, de tempos em tempos, reajustar a nossa caminhada, tá? Dentro do pensamento espírita cristão, nós entendemos que esse reajuste se dá através do processo reencarnatório, da passagem pelas provas. E assim, à medida que a gente vai compreendendo que fazer o bem é melhor do que não fazê-lo, eu nem diria em fazer o mal, porque o mal não existe. Existe a ausência de fazer o bem. Então, compreendendo o bem, na condição que a gente consegue compreender, quando optamos por fazer o bem, né, nós estamos mais perto de sublimar esse amor que nos envolve completamente. A natureza é sábia, né? Você não precisa dizer para as plantas como crescer. Você não precisa dizer ao vento para que lado soprar. A gente não precisa dizer ao sol para aquecer esse planeta ou para manter junto dele uma série de outros orbes. Nós não precisamos dizer para a estrela maior da galáxia, né, como é que ela vai trabalhar as forças gravitacionais, né, para que as coisas continuem agindo em harmonia. Tá? O amor é harmonia, o amor é equilíbrio. Então, quanto mais próximo nós estivermos da harmonia e do equilíbrio, mais próximos nós estaremos do amor. Então, algumas palavras estão mais próximas do que é ser amoroso, né? Ou agir com amor. Então, paciência, tranquilidade. Deixa eu falar mais alguma? Eu acho que essas duas já estão ótimas, né? Paciência e tranquilidade. Otimismo. Né? Tem mais, eu sei que na cabeça de vocês aí pipocou uma série de palavras que tem muito mais a ver com o amor, né? Então, pensando do ponto de vista do Espiritismo, eu vou pegar aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos situar essas frases aí. Será que em algum momento a gente teve essa segunda parte, a história do que a gente deve se instruir, né? Onde é que está escrito isso? Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final do item 5, que é Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito da Verdade.
Tá? Lá no finalzinho do texto ele diz assim: creiam, amem, meditem sobre as coisas que lhes são reveladas. Não misturem o joio ao trigo, as utopias às verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento, e instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Claro, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se a gente não seguir o exemplo de Jesus, nós não vamos conseguir chegar onde ele chegou. Tá? Jesus também é um ser que passou, como nós estamos passando, por uma série de provações em outros mundos, em outros tempos. Só que há 2000 anos atrás, ele já era capaz de construir esse planeta e convidar a todos nós para aqui habitarmos. Tá? Ele preparou isso para nós. Quando é que ele chegou ao amor muito mais rápido que nós, como outros tantos ícones do Espírito, né, conseguiram fazer os Cristos, né, fizeram essas façanhas. A gente fala façanha porque parece uma coisa tão distante da gente, né? Acertar, chegar ao amor de maneira correta, né? Usá-lo perfeitamente para o bem. Lá no capítulo 11 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um texto que se chama O Maior Mandamento. Eu vou ler um trechinho dele aqui. Os fariseus tomaram conhecimento de que Jesus havia fechado a boca dos saduceus e reuniram-se no mesmo lugar. Quer dizer, vamos lá fazer uma pegadinha com Jesus, né? Um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta para testá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: ame a seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Esse texto é de Mateus. Aí tem uma outra versão de Mateus: faça aos outros tudo que você quer que lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. E Lucas: trate todos os outros da mesma maneira que gostaria que eles o tratassem. Amar ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que queremos que nos façam. Essa é a mais complexa expressão da caridade, pois resume todos os deveres que temos para com o próximo. Não se pode ter como norma de conduta mais segura a esse respeito do que tomarmos como medida de comportamento o que devemos fazer aos outros, o que desejamos para nós. Então, ou seja, aqui Jesus está dizendo para nós que o maior mandamento, sim, amar a Deus, né? Buscar essa compreensão do amor. Porque amar a Deus, gente, às vezes também é um negócio parece muito distante, né? Eu não conheço a Deus, então como é que eu vou amar a Deus? Como amar o que eu não conheço? Já parar para pensar nisso? É como alguém te perguntar: você gosta de... Mas o que é? Eu não posso dizer que eu gosto. E nós já entendemos o que é Deus? Não precisa responder, só pensem. Alguém aqui já entendeu o que é Deus? Eu ainda não entendi. A gente ainda não consegue conceber essa ideia, né? Deus é uma ideia muito distante da nossa capacidade de compreensão das coisas. Mas a ação no bem, ela é uma ideia extremamente concreta nas nossas vidas. Como é que a gente sabe o que é agir no bem? Porque cada um de nós,
sabe perfeitamente quando algo de bom chegou para si próprio. Não é verdade? Vocês têm dúvida do que é bom e que acontece com a gente? Como que a gente se sente quando alguma coisa boa acontece conosco? Então é por isso que Jesus disse, o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você sabe o que é bom quando isso acontece com você, se você sabe o que é se sentir bem quando esse sentimento chega até você, coloque-o em ação quando você estiver relacionando-se com outro ser humano. Entenda esse outro ser humano como você mesmo. E aí a ideia de bem é muito concreta. Não dá para confundir uma coisa ruim com uma coisa boa quando ela acontece com a gente. Ninguém tem dúvida do que é ruim e do que é bom ao acontecer conosco. Por que a gente não coloca em ação esse mesmo sentimento nas nossas ações em relação ao outro? Tá? Ser agradecido é bom? Então agradeça. Ser aplaudido é bom? Então aplauda. Ser incentivado é bom? Então incentive. Ser perdoado é bom? Então perdoe. Receber um sorriso é bom? Então sorria. Ser bem recebido é bom? Então receba bem. É só isso que Jesus está pedindo para nós. Vocês se lembram que Jesus chega ao mundo e ele é um judeu. E ele seguia os princípios dos israelitas, dos judeus. E eles tinham quantos mandamentos? Quantos mandamentos existiam quando Jesus chegou? Gente, 10. Não eram os 10 mandamentos? Deu um trabalho danado, teve bezerro de ouro, teve não sei quantos dias na montanha, e quebra pedra, volta pedra, e fala com Deus, e espera, não espera. Saíram lá 10 mandamentos, né? Aí Jesus diz o que para nós depois? Quantos mandamentos são necessários? 2. Só 2. Só 2. Que eu sei que todo mundo aqui já está perfeitamente capaz de segui-los na íntegra, não? Não? Então é isso, são só 2, tá, gente? Só 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas vamos fazer de novo essa reflexão. Amar o que eu não conheço é muito difícil. Deus não é palpável para nós ainda. A gente ainda não consegue conceber a dimensão Deus. Então, use a dimensão Deus no seu próximo. Está tudo resolvido. Jesus, ele é o professor, né? O facilitador. Aquele que faz um resumo, né? Olha, se você não entendeu tudo, isso aqui é o mínimo que você tem que saber. Mas esse mínimo é o básico. Aquilo sobre o qual todas as outras coisas estão colocadas. Tudo que você entender como bem, passa antes por fazer esse bem ao outro. Nós estamos num planeta hoje com 8 bilhões de pessoas. Tá? 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Se alguém não lembra o que é 1 bilhão, são 1.000 milhões. Então tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Quando a gente olha para qualquer um à nossa volta, qualquer um tem um nome. E qual que é esse nome? Outro. Não é? Eu e o outro. Eu e os outros. A nossa missão de vida é criar um ambiente melhor
em todos os momentos que eu me encontrar com um outro. Não é em algum, não. Em todos. Em todos os momentos em que você estiver diante do outro, você deve, do fundo do seu coração, pensar em criar uma aura que seja acolhedora para esse outro. É claro que na nossa capacidade de compreender sentimentos, em algumas situações, nós ainda estamos em desvantagem para entregar a todos os outros o mesmo padrão de vibração. Concorda comigo? Mas para todos aqueles que a gente já consegue e para todos aqueles com os quais a gente vai aprendendo, nós deveremos colocar como meta de vida criar um ambiente melhor quando eu me encontrar com o outro. Sabe por quê? Porque olhar o outro do nosso ponto de vista é interessante, mas vocês já se viram sobre o ponto de vista dos outros? Vou explicar minha pergunta. Quando eu digo assim, o problema é dos outros, não é meu. Qual é o direito que eu estou dando para todos os outros 8 bilhões a meu respeito? O problema é seu e não nosso. E a gente sabe que não é assim. Né? Toda vez que alguém avançar espiritualmente nesse planeta, toda vez que alguém avançar moralmente nesse planeta, toda vez que alguém melhorar do ponto de vista da ação no bem nesse planeta, toda a humanidade melhorou. Nós somos um corpo só, todos interligados. Se assim não fosse, nós estaríamos todos juntos aqui. Então, só 2 mandamentos: amar a Deus, mas se você não conseguir compreender Deus, transfira Deus para o seu próximo e ame a Ele como você ama a si mesmo. Aí tem uma questãozinha interessante, né? Será que todo mundo ama a si mesmo? E aí vem o instruí-vos para salvar esse outro, porém. Porque nós precisamos nos preparar para fazer o processo de autocompreensão, autoconhecimento e, acima de tudo, de auto-perdão. Porque alguém que não se conhece não é capaz de saber como é que vai se comportar. Alguém que não se perdoa não conhece os benefícios do poder do perdão. Então, autoconhecer-se e auto-perdoar-se é extremamente necessário. E como que nós vamos fazer isso? Estudando, aprendendo sobre a vida e aprendendo sobre nós mesmos. O grande conhecimento está em conhecer-se. Todas as verdades estão dentro de nós. Ninguém veio a esse planeta, e eu posso dizer para todo mundo que está sentado aqui agora, nenhum de nós chegou aqui nesse planeta inconsciente da sua missão como ser vivo agora. Nenhum de nós. Mas, através do período em que a gente está vivo e vai se relacionando com situações, nós vamos deixando de lado a nossa programação encarnatória. Através do quê? De 2 coisinhas também.
orgulho e egoísmo. Então a gente precisa se instruir muito para descobrir se a gente não está sendo orgulhoso e se a gente não está sendo egoísta. Porque isso nos afasta da nossa condição primordial, que é vir aqui e fazer o melhor possível por nós mesmos e em benefício dos outros. Nenhuma ação é vitoriosa se ela não incluir algo além de você. Quem é a melhor pessoa desse mundo? Aquele que conseguiu tudo para si e não dividiu nada com ninguém? Se assim fosse, estava resolvido o problema, né? O mundo já seria uma beleza. Porque nós somos bem assim, né? Quando é que eu me sinto vitorioso? Quando eu acerto, quando eu ganho, quando eu estou feliz, quando eu me sinto realizado. Por quê? Porque eu sou melhor, porque sou mais capaz, porque eu tenho dons que Deus me deu. Mas eu pergunto, nessas duas situações, uma de orgulho e outra de egoísmo, onde é que está o outro? A gente se esqueceu? Então, por isso, autoconhecer-se e auto-perdoar-se, porque quando a gente vai se autoconhecendo, sabe o que bate com uma força danada? Uma danada de uma culpa. A gente fala, meu Deus, olha o que eu... Nossa, como eu estava vivendo. Como que eu não vi que eu estava fazendo isso? E aí o que você faz? Você se anula, se isola? Você tira o tiro do jogo? Não, você se perdoa, entende que todo mundo está aqui para aprender e o mais rápido possível você começa a agir de forma contrária àquela forma errada que você estava agindo. É por isso que Jesus disse assim, dê a outra face. O que é dar a outra face? É continuar apanhando como a gente pensa, porque a primeira ideia que a gente tem de dar a outra face é, me dei mal e vou continuar lá, deixando lá alguém fazer mal comigo. Não! Dar a outra face é agir de outra forma. Sofrer violência, dar a outra face é o quê? Não agir com violência com mais ninguém. Fui deixado de lado, o que é dar a outra face? É nunca deixar ninguém de lado. Não fui apoiado, o que é dar a outra face? Nunca deixar de apoiar alguém. Isso é dar outra face. Isso é dar outra face. Manso de coração é isso. Alguém que vê o que está errado e não faz. Dar outra face é estar diante de uma coisa errada e dizer, isso eu não vou fazer. Mas aí, né, tem as convenções sociais, né? Se você não fizer isso, vai perder o emprego. Se você não fizer isso, as pessoas não vão gostar de você. Se você não fizer isso, você não vai ser convidado para ir na festa. Se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não fizer isso. Mas o que você tem que fazer? Aquilo que é certo. E o que é certo, a gente sabe muito bem quando começa a pesquisar dentro da gente mesmo qual que é a nossa missão aqui. Então é devagarinho, viu, gente? E é por isso que é difícil, porque dói. Mexer lá no fundo da gente, nos nossos erros, nas nossas faltas de conexão com a realidade, mexer lá no fundo com a nossa falta de coerência é muito triste. Entristece, deixa a gente bem para baixo. Por quê? Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, né? Então a gente não faz, diz que faz, se autoilude e vai errado a vida toda. Então vamos assim, eu não faço, digo que faço, me autoiludo, mas aí eu começo a procurar as respostas e descubro, eu estou fazendo errado. O que eu preciso fazer?
Não culpar-se, começar a fazer certo, é só isso. É isso, começar a fazer certo. E o que é fazer certo? Vou voltar lá nos dois. Amar a Deus, e se não entender Deus, fazer o melhor possível por todos aqueles que estão em contato com você. Tá? E se a gente ainda não der conta, a gente se retira, faz com quem a gente dá conta, mas nunca pense mal daquele que a gente ainda não deu conta de fazer o melhor por ele, porque um dia nós vamos conseguir. Né? Tranquilo? Tá bom. Ficou todo mundo pensativo, você ficar triste? Era para alegrar esse papo aqui. Não era para ninguém ficar triste, não. Mas é isso, né? Vamos pensar, vamos ser otimistas, né? Como você chama? Ellen. Vamos ser otimistas, como disse a Ellen. Por quê? O otimista é aquele que vê as coisas como possíveis. Isso é ser otimista. Então vamos ser otimistas em relação ao amor, ao próximo, porque ele é possível. É tão possível que Jesus falou: ame a teu próximo como a ti mesmo. Porque é possível, tá? E se é possível, faça. Uma boa noite. Jesus ilumine. E que nessa semana que vai começar, a gente procure resolver todas as nossas questões da maneira mais paciente e tranquila possível. Tá bom?